Olá, senhoras e senhores, estamos começando Na Mesa com Mesa. Exatamente, podcast onde eu vou trazer alguns convidados, algumas pessoas, algumas polêmicas. Nós vamos conversar sobre vários assuntos. Eu sou Oswaldo Meza e eu quero que você venha comigo, acompanhe aqui no meu canal do YouTube, já mande o seu like, seus comentários, me diga aí quem que você quer conosco aqui na mesa, quem que você quer que eu trago na mesa. Bom, hoje eu vou conversar com uma pessoa que tem se destacado por várias coisas, ela é multifacetada, digamos assim. Ela é cantora, ela é atriz, ela escreve roteiros dignos de filmes. Ela também é artista plástica. Eu estou hoje com Dani Santana. Você pode chamá-la de Dani-se ou de Coach Irônica. Dani, muito bem-vinda aqui na Mesa com Mesa. Nós estamos começando esse podcast, já era um sonho que eu tinha de trazer alguns amigos, de trazer algumas pessoas para a gente poder falar, para a gente poder abrir o verbo. Aqui você não precisa se economizar, certo? Deixa vir processo, pode mandar processo, vocês fiquem à vontade, porque nós vamos falar a verdade. A verdade. Também estou aqui com Vanderlei Júnior, meu parceiro, meu sócio, meu companheiro aqui, estará conosco também em alguns episódios. Bom, primeiramente, Dani, você é natural de Campo Grande, você nasceu aqui em Campo Grande. Como que começou essa sua trajetória, assim, por esse mundo de humanas, digamos, né? Bom, primeiramente, bom dia, boa noite, boa tarde, depende do horário que estão me assistindo, né? Na verdade, eu sou natural de Glória de Dourados, né? E só que eu vim pra cá com 3 anos, então acabei me naturalizando aqui em Campo Grande, né? Então, é isso aí. Você, então, é nascida e criada em... aliás, você veio pra cá e aos você... 3 anos. Aos 3 anos. Com a minha família, aham. Ô, Dani, você é formada, você é professora, eu sei que você foi professora. Qual que é a sua formação? Eu me formei em Artes Visuais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né, em licenciatura. Fui professora durante um tempo, né, no município, pela CEMED. E aí começa a desenrolar algumas histórias. Eu sei que você hoje, né, tem o seu perfil do Instagram, também do TikTok, onde você criou, é uma personagem, você criou a Coach Irônica, né? Você tem trazido algumas denúncias, algumas polêmicas que, na verdade, eu não diria que são polêmicas, as pessoas acham que são polêmicas, mas são muitas vezes denúncias. Eu sei que você tem ajudado muitas pessoas com isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre, né, esse trabalho da Coach Irônica, okay. Como que começou isso, por que você já sofreu algum desses abusos ou danos que às vezes você denuncia? Qual que foi, o que você falou assim, não, eu quero e vou fazer isso? Desde criança eu tenho um olhar bem diferente para o mundo, né, e eu gostaria de... sempre quis colocar isso de alguma forma. Só que quando a gente é criança, a gente não tem os instrumentos necessários, né? Então, ao longo do meu desenvolvimento, eu tive a sorte de ter pais ali muito presentes, né? Me auxiliando, me apresentando diferentes estímulos, né? Que me propiciaram um desenvolvimento um pouquinho além da maioria. E aí, em 2010, inclusive, eu sou diagnosticada com superdotação pelo NAS. E então eu tive uma educação diferenciada que me proporcionou desenvolver algumas potencialidades que eu tinha, tanto para a área da arte, da expressão. E aí eu começo também com teatro aos 6 anos de idade, já bem pequena. Eu já fazia apresentação, inclusive, de teatro de rua. Então, eu já era bem desenvolvida, assim, para a minha idade, né? Contando com a parte da superdotação das altas habilidades para as áreas linguísticas, artísticas, mas eu tive ali um apoio muito grande da parte familiar que me auxiliou bastante nesse processo. E por eu ter esse olhar diferente para o mundo, né? Eu gostava de analisar pessoas desde criança. Então, quando eu ia desenhar uma pessoa, eu queria saber sobre a pessoa. Né? Eu lembro que eu desenhava nas bíblias de casa, né? Com aquelas pequenininhas, né? Dos Gideões. Exatamente. E eu lembro que eu sempre desenhava as pessoas com chifre de unicórnio na cabeça. Até hoje eu não entendo isso, né? Mas eu já
batia muito bem, né? E eu fui me desenvolvendo muito no teatro, então eu aprendi a ter um olhar um pouco mais crítico, né? A gente aprende a se interagir com o ser humano, a ter um olhar mais crítico para a sociedade, né? E aí na escola já tinha um pouquinho de perseguição. E não era tanto porque ela era polêmica na época, até porque eu era uma criança bem quieta, né? A criança superdotada, ela já tem essa dificuldade de interação social. Ela observa, né? Muito, né? Então, eu era uma criança mais introspectiva. Falava muito, mas em determinados momentos. Alguns momentos eu estava muito fechada no meu mundo de Nárnia, né? E era uma aluna exemplar, ganhava honra ao mérito. Era uma aluna muito boa. E aí eu comecei a ter algumas perseguições, só que com relação à beleza, né? Então hoje eu entendo que isso ao longo do tempo foi um problema para mim, mas na época eu não enxergava isso. Então eu, quando eu era criança, eu participei de um concurso de beleza e tacaram fogo de artifício no meu rosto, né? A sorte que não pegou, mas tacaram, né? Então eu sofri muitas, assim, micro perseguições, né? Que hoje a gente entende por bullying, né? Mas eram físicas mesmo, não era só verbal, né? Era alguns tipos de agressões, inclusive. Eu era, querendo ou não, era uma criança mais privilegiada. Então eu estudei boa parte do meu ensino, né, ali inicial, em escola particular. E depois eu fui para a escola pública. Então eu era uma aluna diferente, eu era aquela loirinha, né? Os pais iam buscar na escola, aquela coisa toda. Então, querendo ou não, tinha um estigma. Você dava umas umas namoradas de vez em quando? Não, eu era uma criança era totalmente... Eu era muito você era criança ainda, né? Exatamente. Mas depois... até eu fui começar a namorar depois de... Adolescente, não, grande. Já fui namorar, eu era maior de idade. Já. Eu não namorei quando era criança. Meus pais eram bem rédea curta até. Né? Esse dia eu estava conversando com o Vanderlei, a gente fez uma viagem para fazer algumas palestras no interior do estado, e a gente, né, você tá ali viajando. Nós rodamos 2.700 km, então você começa a conversar sobre tudo, né? Eu estava falando, a gente conversando sobre isso. Eu, quando era criança, eu me via assim como se fosse... Eu me achava diferente. E até hoje eu me acho diferente. Por exemplo, na maneira de vestir. Eu não gosto de nada me apertando. Eu não gosto de usar relógio, sabe? Eu sou bem simples. No frio eu gosto de dormir de calça jeans. Então, assim... Eu não sei se isso é um problema ou não, mas desde pequeno eu me via diferente, pensava diferente, era muito questionador, muito crítico, já estudava, já entendia. Só que na época não tinha esses diagnósticos. Você tem TDAH, você tem autismo, nada. Eu lembro que a minha mãe, e até o Vanderlei, que também passou por isso, ela me levou para fazer eletro da cabeça. Vocês já ouviram falar que é eletro, coloca uns negócios. Fiz eletro, fiz um monte de coisa e não acharam nada. Tipo assim, falavam que eu era muito danado e tal. Você já passou por isso? Você acha que isso foi um dos motivos de você começar a extrapolar? Porque a gente segue assim, puxa, eu sou diferente, eu não consigo me encaixar, parece que eu sou um peixe fora d'água, eu tô num lugar que não é um lugar, sei lá, eu tenho uma visão diferente de mundo, só que a gente vai guardando aquilo, a gente não expõe muitas vezes, só que chega um momento que você liga o botão do foda-se. Então, eu acho que eu já era meio foda-se. Então, por mais que existisse ali um meio que tentasse me controlar, eu tinha esse ímpeto de falar, de me expressar, porque eu já, como eu falei, eu vinha já de um contexto onde era me apresentada essas possibilidades. Eu era estimulada constantemente a falar, a pensar. Então, eu não era só aquela aluna que gostava de arte, era boa só em artes. Eu era boa em português, matemática, geografia. Então, eu era boa em tudo. Então, eu terminava a minha atividade e eu ia conversar com um colega da carteira, porque eu fazia muito rápido. Então, isso era um problema. Mas, assim, a nível de ser muito questionador ou de me sentir fora da casinha, eu não me sentia fora da casinha, eu só não entendia por que as pessoas não conseguiam me acompanhar. E aí isso, querendo ou não, ocasionava esses conflitos sociais desde a escola. As pessoas falando que você está se achando. Principalmente. Que você é snob. Você se acha. E eu não me acho, eu tenho certeza. Então já começa por aí. Então, assim, eu tinha... A sociedade não está preparada para altas habilidades. Não está. E esse é um dos principais problemas, porque ou o aluno ele vai conseguir se
enxergar, né, no seu potencial pleno e se ver como alguém realmente bom naquilo, ou ele vai se anular. E aí vai, enfim, gerar aquele síndrome do impostor e tal, e se ver inferiorizado. Você veio da educação. Eu também tive uma... E eu acho que a educação hoje ela é muito fechada nessas situações, nesses quesitos. Então a gente pega, às vezes, uma pessoa brilhante, uma pessoa muito inteligente e limita ela dentro de uma caixinha. E aí e isso exclui até o convívio social, né? Eu não sei se você viveu isso, mas tive relatos de pessoas que olhavam assim e falavam, gente, essa conversa dessas crianças não é o nível que eu tenho, é uma coisa, eu não sei se eu penso diferente, é aí onde entra no que ele fala. Pô, eu penso tão diferente deles, é tão... Eu vivia um conflito, né, entre querer pertencer e não querer, porque eu gostava da solitude. Então, mas tinha momentos que eu queria estar ali no grupo. Né? A maior parte do tempo eu queria estar no meu mundo. Mas tem momentos que você quer aquela interação, tem momentos que você quer compartilhar suas ideias, mas as pessoas olham torto, né? Eu acho que isso é mais pesado um pouco na infância, porque você está construindo o seu referencial. Você está desenvolvendo sua identidade. É aquele negócio, quando você sai, você é o centro das atenções. Sim. Na festa, onde você estiver. Sim. Mas também tem aquele momento que você gosta de ficar em casa, que não gosta de sair, ficar com aquela roupa velha, que você usa só aquela pra ficar no sofá, sabe? Exatamente. E ficar no seu mundo. E é bem o que você falou, tipo, às vezes até na igreja, né? Eu sempre cantava na igreja. Aí, só cantou porque é loirinha, é bonitinha. Se fosse... Tinha esse tipo de discurso, sabe? Então, tanto que na época eu saí da igreja católica por causa disso, porque era tanta... Eu passei por situações de me empurrarem da escada, de advogados atuais, inclusive, que a gente conhece na sociedade hoje, tá? Inclusive, então, assim, essas situações de me empurrarem de escada, de agressões realmente, assim, de certa forma, gratuitas, sim, né? Pela criança ou pela pessoa que faz isso não compreender aquele papel dela e ela querer atacar o papel do outro, né? Sim. E ainda mais na adolescência que isso, né, é mais efervescente, porque a adolescência é um conceito muito novo, né? É muito atual. Então, essa transição entre a infância e o lado adulto, e aí os hormônios já estão, né, muito lá em cima, então acaba havendo muito essa disputa de lugar na sociedade, né? Sim. Quem eu sou, onde eu estou, o que eu represento, qual que é o meu lugar, como que eu deixo a minha marca. Então, isso acaba gerando muito conflito. E outra coisa, o que eu vejo hoje, a sociedade ela não está preparada para pessoas que são foda, que são fora da curva, pessoas que têm altas habilidades. Por exemplo, quando eu falo que eu sou formado em teologia, eu fiz teologia, psicanálise, administração, contabilidade, direito e gestão de negócios imobiliários, 6 faculdades. As pessoas não acreditam, às vezes acham que é mentira, às vezes acham que eu tô me achando. Escrevi 14 livros. Na verdade, depois do ChatGPT, agora eu vou escrever 100, porque o ChatGPT tem ajudado muito. Mas até esse aqui, o 14º, o Sucesso Está na Mente, foi na unha. E eu comecei a entender que a sociedade ela não está preparada, ela quer que você fique ali naquela mediocridade. Você entendeu? Então, é muito difícil para uma pessoa. Agora, você imagina, numa sociedade que ela privilegia as minorias. Você ser branco, do olho claro, pobre, com altas habilidades, né? Porque você não é nem o burguês safado que tem dinheiro, e nem também né, a pessoa que tem uma cota, negro e tal. E hétero. Imagina, branco, pobre, olho verde, hétero, entendeu? Então, assim... Tá errado, peraí. Né? Sim. Então você sofre também, né, na sociedade. Porque a discriminação, ela não tem cor, ela não tem raça, né? O racismo tem, sim, mas a discriminação, sim, não. Não tem, ela pode acontecer igual, por exemplo, eu fui entender que eu tinha um trauma com a minha beleza e isso parece ser fútil, eu já tinha 20 e poucos anos. Eu falei, gente, mas como assim? Isso é muito fútil, como que eu vou ter trauma de beleza? Aí a psicanalista, não, isso é um problema, tem mulheres que morrem por causa disso, tem mulheres que já foram agredidas de formas muito, assim... de forma muito potencial com relação a isso, a ponto de perder a vida, enfim. Então, só que é claro que a gente geralmente dá vazão a questões que são mais populares da, sim, sociedade, mas tem dores que a gente nem enxerga. Eu tenho uma amiga, você falou disso, ela era muito linda. Ela é bonita ainda, né? Mas ela era alta,
loira, gaúcha, olho verde. Tipo uma Gisele Bündchen, foi Miss. Ela é lá de São Gabriel do Oeste. E ela tinha um namorado, na época que ela era adolescente e tal. E o namorado terminou com ela porque ela era muito bonita, chamava muita atenção. Ela criou um trauma, ela depois ganhou muito peso e até o momento que ela entendeu isso. Porque às vezes demora pra cair a ficha, sabe? Da gente entender. E aí ela começou um processo de cura dela mesmo. E hoje ela consegue, né, se aceitar e consegue expandir. Mas a pessoa que você fala, poxa, essa pessoa não tem problema, né? Exatamente, porque cada um tem um problema dentro do seu contexto individual, né? Então é complexo. Ô Dani, aí você foi você fez letras? Não, fiz artes visuais na Federal. Artes visuais. Eu não ia fazer, na verdade eu ia fazer direito. Eu passei com bolsa de 80%, se eu não me engano. Acho que você ia ser uma boa advogada. Então, inclusive, eu já estudava muito a área do direito. Quando eu era criança, era livro de cabeceira, Constituição, Código Civil e tal. Então, eu já tinha um conhecimento muito grande na área, né? Igual eu falei pra você, eu era mini russomano. Mas, quando eu vi que eu tinha passado na Federal e era artes, eu falei, por que não? E aí, eu fui fazer arte. Só que eu fiz arte e licenciatura. Por quê? Porque na minha cabeça, vou seguir a orientação do meu pai, né? Vou fazer para prestar concurso. O Vanderlei fez matemática, né? Não. Fiz matemática e dar aula é uma coisa bem difícil. É tão traumático quanto... Então. E quando eu fui para a faculdade, eu falei, agora vai ficar mais de boa. E na minha época eram 3 vestibulares. Então era o Enem, era a prova prática e a prova específica, né? Sim. Na prova específica eu lembro que eu gabaritei, aí na prática eu acho que não. Engraçado, né? Eu sou bem mais habilidosa com desenho. Mas eu achei que como era uma fase, digamos assim, mais adulta, né, ali da sua formação educacional, eu achei, agora vai ser mais tranquilo, né? Não vou sofrer perseguição. Só que não, né? Aí a gente entra na fase dos segredos do FMS, né? Aí eu era tema recorrente. Meus ex-namorados sofriam horrores. Porque cada hora era um tema diferente, eram temas muito delicados. Já falaram até do órgão genital de um deles, pra vocês terem noção. Então, eram coisas bem pesadas. E aí o motivo era porque eu tava tocando sozinha violão lá no corredor. Aí é a loira louca do violão rosa. Então, o simples fato... Por mais que as pessoas queiram falar que não. Aí tinha um lá que até uma vez colocou um textão lá assim, falou assim, porque ela é sim talentosa, é muito bonita, mas precisa exagerar? Ela naturalmente já é talentosa. Tipo assim, a pessoa quer te colocar dentro de uma caixa. Você pode ser talentosa, mas nem tanto. Você pode rir, mas nem tanto. Você pode ser engraçada, mas nem tanto. Você pode ser gostosa, mas nem tanto. Exatamente. Então, acaba sendo algo limítrofe mesmo, né? E isso acabou gerando problemas, não pra mim, porque eu adorava chamar atenção. Então, na época, eu cheguei a dar 3 entrevistas falando sobre, e sempre os repórteres perguntavam, mas o que você acha disso? Eu falei, eu acho o máximo, porque eles querem dar ibope, eles deem. Então, assim, porque eu tinha uma cabeça já diferente, eu tinha uma estrutura familiar, eu tinha uma estrutura muito boa. Talvez pra uma outra pessoa, isso seria muito problema. Então, hoje, quando eu dou palestra, eu falo, gente, eu não vou fazer a jornada do herói aqui, eu não tive nenhuma dor na minha vida, que, nossa, acabou com a minha... Não tive, né? Eu soube lidar muito bem com isso, porque eu tive estrutura para isso. Agora, para algumas pessoas, isso poderia ser o fim. Acabar com a vida da pessoa. Ô Dani, mas aí, tá. Aí você chega na rede municipal de ensino. Exatamente. E aí... Vanderlei também, você deu aula no estado? Dei aula no estado de 8º ano a 3º ano pior, do médio. Não, acho que... Você foi perseguido? Vanderlei, você foi perseguido? Não. Não? Não, eu tive alguns problemas lá dentro, mas perseguição não foi um deles. Aí falaram que você tinha agredido uma criança. Vamos lá. Me fala sobre isso. Antes de finalizar a formação, eu passei no concurso, né? Eu nem queria fazer, fiz e passei. Aí o pai, você passou, que legal, vamos lá então. Assim que eu assumi, a professora que assinava meu estágio me ligou. Você tem que sair dessa escola porque você pegou minha vaga, porque eu não passei no concurso. Assim, literalmente, ela me ligou para questionar o porquê que eu estava naquela escola. Eu falei, não posso sair da escola, eu fui lotada aqui. Enfim... e aí começa por aí. E aí, de repente, começou a ser problema do que eu dava aula, sendo que estava no currículo.
né? Todo o conteúdo que era... Na matriz. E aí toda semana vinha a equipe da CEMED, equipe técnica de arte da CEMED, porque diziam que o meu conteúdo não estava adequado. E aí a equipe CEMED chegava, olha, ela tem um dos melhores planejamentos da rede. Não tem nada de errado com o planejamento dela. Então era constante. Como na época, mesmo eu sendo muito inteligente, eu ainda era muito nova. Então eu não tinha... Você tinha quantos anos na época? Eu passei... Deixa eu ver, peraí. Vamos lá, agora eu não tô boa de matemática, não. Mas eu acho que eu tinha que é de memória, né? 20, 21 anos. Então eu era muito nova. Então, assim, eu não tinha malícia. E meu pai falava, olha, tudo que eles mandarem você faz. Meu pai, ele tem um perfil muito subserviente, né? Então, tudo que se eles pedirem, você faz. E aí, toda hora eu tinha que assinar lá a ata. Se você falasse que um aluno ele não tinha responsabilidade porque ele não entregou a tarefa, aí ia lá os pais fazer uma reunião, porque era uma perseguição muito chata. E eu, na época, aí entra o B.O., eu era a única testemunha imparcial de uma situação que ocorreu, ainda quando eu não estava na escola, eu estava estagiando nesta escola, que foi de um desvio de verba de merenda escolar de quase 50 mil ou até mais 50 mil. Na época de um ex-prefeito aí acusado de assédio. E na época que eu entrei, que eu assumi efetivamente, iria retornar a diretora que era responsável por isso. Então, os professores se mobilizaram, uma vez que tiveram que arcar, né, com esse prejuízo do próprio bolso, fazendo rifas, projetos dentro da escola. Então, os professores se sentiram indignados. Como que essa diretora vai voltar depois de tudo e tal? E aí eu levantei e falei, não, isso é um absurdo e tal, e no fim das contas a diretora não ficou. E aí começou, era pai de aluno, era sempre aquela mesma coisa, reuniões, reclamações, volta e meia. E um dia, em 2017, eu acho que eu vou lembrar até a data, tá? 16 de junho de 2017, eu fiz uma postagem que era a seguinte: ser gorda não é bonito e nem saudável. Era o título, e aí eu discorria sobre a questão da romantização da obesidade e tal. Pra quê? Aquilo lá não deu nem, assim, pra te falar a verdade, não deu nem 20 curtidas. Eu falo pra você, Vanderlei, que você tá feia. Tô falando pra você. Não deu nem muita interação na época, pra te falar bem a verdade. Mas uma professora, que não ia com a minha cara, mandou para uma jornalista que era extremamente ativista, esquerda, assim, extremista. Olha que eu me considero de esquerda. Mas, assim, era o extremo do extremo e hipócrita, porque há 10 anos atrás, só que na época eu não sabia, hoje eu sei disso. Há 10 anos atrás, ela havia dado uma entrevista falando que ela engordou porque, em razão de um abuso, ela queria se sentir indesejável e feia. Mas, na matéria, qual foi o título? Professora gordofóbica diz que todo gordinho é feio e doente e causa ira no Facebook. E nem causou ira nenhuma. Então, assim... Mas ela me pegou pra Cristo, né? Ela queria, né? Sei lá, ela me transformou no algoz dela. E ela fazia coisas bem piores, como agredir a própria mãe com câncer, né? Eu recebi até um pendrive na época e nem quis divulgar isso. Então, começou aí seu trabalho... Começou aí. Jornalístico... Pseudo, né? Pseudo jornalístico. Eu lembro quando eu trabalhei muito tempo com coach, né? Eu falo que eu fui coach, Deus que me perdoe. E eu adorava falar que eu era psicólogo autodidata. Principalmente quando tinha psicólogos. E já fui xingado. Imagino. Falava que era psicólogo então você é jornalista autodidata. Na época, eu era consultora da Herbalife. E aí, aí começou. Herbalife emitiu nota nenhuma. Só que assim, eu tinha a seguinte concepção. Bom, eu vou ficar respondendo, me justificando, não vai adiantar nada. Quem me odeia vai continuar me odiando. Então vinha gente lá da caixa prega pra falar que ela é assim mesmo, isso, aquilo. E todo mundo acreditava que, na verdade, o que havia ocorrido é que eu havia chamado um aluno de gordinho feio. Olha então, só. até hoje. Sabe qual que eram as denúncias que tiveram na época na CEMED? A seguinte. Hoje, meu filho chegou na escola e não prestou atenção na aula porque a professora estava muito bonita. Tem isso registrado. Com o nome do pai. É esse tipo de denúncia que tinha. É um tipo de realidade que acontece. Então, hoje, diretores que eram amigos meus na época falavam, isso é inveja, perseguição, tem várias professoras que passam por isso, professoras são contratadas ainda pior porque elas são demitidas, você ainda é efetiva. Mas na época eu
não enxergava dessa forma. O Vanderlei nunca passou por isso, né? Falar que você era bonito demais. Mas olha isso tudo, rapaz. Já passei? Não, mas... Então, na época eu era atleta, então assim, eu vestia a mesma roupa, a camiseta leg, mas a minha camiseta leg não era correta. Eu tinha que usar uma roupa ainda mais por cima, mesmo que eu estivesse de acordo com o que a escola pregasse. E depois os diretores voltaram atrás daquilo que relataram, mas enfim, aí já o pseudo-cancelamento estava montado, né? Só que não frutiferou, por quê? Eu não alimentei muito, então rapidamente as pessoas foram esquecendo, né? E apesar de tentativas até Mas saiu nos sites, nos portais de notícias. Vários. Na época, inclusive, saiu até internacionalmente. Chegou a Portugal, Sério? chegou aos Estados Unidos, sim, chegou em vários lugares. Aí você foi exonerada? Não fui exonerada. Na verdade, passei por um procedimento administrativo, não deu em nada, porque, né? Não tinha nada? Não tinha nada. Eu acho que eu tive uma suspensão, mas assim, e por coisa que não tinha nada a ver. E na época, passaram-se algum tempo, eu fui movida para outra escola, e já chegando na outra escola, já novamente o mesmo problema. Já começou aquele olhar torto, eu não poderia assumir minhas aulas efetivamente, porque havia já esse estigma da professora, da história, bababi, bababá. Enfim, e só que nessa época eu já estava com um outro olhar, eu já tinha um outro posicionamento, eu já estava muito mais preparada, inclusive eu tinha vindo aí de várias formações na área comportamental, didática, metodologia, então eu tinha um aparato assim, intelectual muito maior do que na outra época, né? E emocional também, né? Totalmente. Assim, emocional eu já tinha, tanto que pra mim não foi assim emocionalmente ruim. Foi mais pros meus pais. Meus pais sofreram muito mais com isso, né? Assim, com medo, porque eu recebia muita ameaça. Então, eu cheguei a catalogar mais de 400 ameaças. Só que o que eu fazia? Eu pegava essas ameaças e ia pessoalmente na casa ou no serviço das pessoas e falava, e aí? Você vai me ameaçar agora? Eu filmava, né? Eu fazia ao vivo. Então, assim, a galera começou a ter medo de me ameaçar, né? Então, inclusive uma das receitas que eu coloco hoje no livro que eu escrevo sobre Incancelável. Olha só. Beleza. Então, você... Essa foi a primeira. Essa foi a primeira. Eu quero entrar em alguns assuntos aqui. Eu tô procurando um que você postou esses dias. Eu acho que tem a ver com essa questão do você buscar desenvolvimento, né? Que você postou sobre Sapa Coach. Sim. Sapa Coach, Musas do Engano, Império Penhasco Zoom, é muito bom esses títulos. O que acontece? Em 2017 também eu fiz um processo de desenvolvimento pessoal com uma coach muito conhecida e muito justa na cidade. Entendi. Né? E ela... A suposta Sapa Coach. A suposta Sapa Coach, que fazia tem umas metodologias muito loucas. E como eu, na época, era namorada de um dos sócios, naturalmente eu tinha um acesso mais privilegiado, tanto às pessoas quanto ao método, né? E quando eu fui participar porque ela se vendia como treinadora do Tony Robbins. Eu falei, bom, eu já fiz treinamento com o Tony Robbins lá pela Herbalife, então ele é fantástico. Então se ela é treinadora dele, nossa, ela deve ser fantástica. E aí eu fui, participei, só que quando eu cheguei no primeiro dia, e isso é em 2017 também, olha que coincidência, né? E aí, em 2017 também, eu cheguei lá, na hora que tá no palco, na hora que a gente entra pela porta, você tinha que falar com um dos coaches. E veio uma luz muito forte, porque era luz de palco, luz teatral. E aí... Você falou, é um anjo. Não, gente, chegava a cegar. E aí, você vê que não tinha um preparo mesmo, né? Eu falei, gente, não acredito que eu vim pra teatro, né? Eu vim pra dramaturgia aqui, né? E aí, eu não conseguia achar a pessoa ali na bancada que eu tinha que falar. E, você é sempre perdida assim? Aí começou aquele jogo de coach. Eu falei, não, com a luz no meu olho desse jeito eu não vou enxergar nada, né? Eu não sou míope. E aí começou a desconstruir aquele teatrinho, né? Então, assim, eu já comecei a causar ali mesmo. Só que eu me entreguei, eu joguei, entrei no jogo das dinâmicas e escolhi dedo a dedo. Tanto que até hoje eu tenho pessoas que foram treinadoras da época que falam, cara, você escolheu participar. Porque você é muito sincera, né? Você não sabe fingir. Não. E eu já fazia teatro desde os 6 anos de idade. Então, assim, você já sabia aquelas técnicas ali? Totalmente. Eram puramente teatro. Se alguém fala pra mim, é PNL. Não era PNL. É hipnose. Não era. Psicodrama. Porque eu já estudava aquilo. A psicodrama, muito menos. Porque o psicodrama, apesar do nome, ele é muito mais tranquilo do que parece.
Sim. Né? Mas ele é um pouco teatral, Ele né? é um pouco teatral. Então, acho que ela usava isso, né? Eu sou psicodrama. Na época, ela foi anunciada como neurocientista, inclusive, né? Na minha época. Então, aquilo, na verdade, me impactou de forma até meio negativa, porque era muito estranho, assim. Aí mexia umas coisas meio muita coisa errada, misturada, né? Muita. Então, assim, e aí Sapacode, porque, assim, todo mundo sabia que ela não gostava da fruta, né? Mas vendia essa imagem. E era casada e tal. E eu lembro que na época eu tinha uma corrente diferente. O marido pagava as contas dela e ela fingia que era rica. Tipo isso. Se lascou, Entendi. inclusive, coitada. Até hoje paga as contas dela. Então, a gente ia entrando nessa... E assim, por um tempo, eu fui participando de networks com esses tipos de evento e tal. E foi legal, mas mais pelo network, não necessariamente pela metodologia. Metodologia, na verdade, era uma piada, né? Eu, como professor, inclusive, olhava para aquilo, cara, isso aqui não tem metodologia. Né? Salada de fruta, né? É uma salada de fruta. Então, até hoje, na verdade, se você faz um curso, o PNL, por exemplo, cara, você tem o método, você tem os conhecimentos, você tem as técnicas, mas você não vai fazer uma semana de curso e você vai sair especialista. Você tem que estudar aquilo, você tem que dominar a ferramenta. Né? Então, até hoje eu sou chamada pelos professores que me deram aula para participar, porque eu estudei mesmo as ferramentas. Então... E isso é pra vida, né? Você vai fazer uma faculdade, você vai fazer um curso, qualquer, você tem que se aprofundar, você tem que debruçar e estudar aquilo ali, até o máximo que você puder. E sempre vai mudar ainda por cima, né? Então aquilo me impactou negativamente, porque também você sai muito eufórico do curso. Então você sai achando que você vai mudar o mundo, né? Por mais que você não participe tão profundamente quanto os outros, aquilo te impacta de alguma maneira, é inegável. Então, e ali eu comecei a ver algumas mentiras e a gente começou a compartilhar entre si que muita coisa era balela, né? E aí, pronto. Aí começa a segunda parte do drama, né? Aí ela acusa você de perseguição. Juntamente a várias outras pessoas amigas dela. Bullying. Mas será que no fundo ela não queria te pegar também? Então, isso que eu fico pensando até hoje, porque ela alegou que namorou comigo na época. Então, tem um processo que ela fala que vocês tiveram um relacionamento. Pediu Maria da Penha por violência doméstica. Mas você chegou a... Eu já nasci de cesárea aqui pra não passar nem perto. Jamais. E ela criou isso e ela começou, e não só ela, tem um grupo de mulheres que são eu falo que são as solteironas que não deram certo com o marido, com nada, e aí elas começam a dar curso de desenvolvimento pessoal, mas não desenvolveram grupos de network. E não desenvolveram nem a vida delas, né? Exatamente. Ou é o marido que paga as contas. E então esse grupinho começou a te perseguir, você começou a falar umas verdades. Na verdade, o simples fato de questionar qualquer prática ilícita ou minimamente inverídica, você já é excluído automaticamente, porque aquilo começa a causar um alvoroço. Então, e como aquilo ia ganhando uma proporção muito grande, porque eu acabo, desde muito nova, eu tenho muitos contatos com muitas pessoas. Então, com 17 anos, eu consegui que o Pedro Chaves fizesse um investimento num projeto meu. Então, assim, eu era novíssima. Então, eu sempre tive habilidades de conhecer pessoas, mas nunca usei as pessoas assim, eu conheço fulano, eu vou tirar uma foto com fulano. Não, eu tinha uma habilidade, eu conhecia, estabelecia ali uma conexão real. Algumas vezes, claro, quebrei a cara, isso é normal, né? Nem tudo que a gente dá, a gente recebe, ok. Mas assim, eu não imaginava que a dor individual dessas mulheres, que certamente tem lá algum histórico de algum tipo, né? De alguma vertente de abuso. Mas elas não são treinadoras comportamentais? Não são terapeutas? Algumas sim, outras não. Que esse grupinho, né? Que vão se juntando, se unindo para falar que eu persigo e tal. Na verdade, é simplesmente o fato de eu, às vezes, revelar, por exemplo, aqui em Campo Grande, 2022, eu participava de um grupo chamado Mulheres que Irritam, é claro que isso é um pseudônimo, né? E aí divulgaram um evento de uma premiação da Caras. Isso era mentira, porque eu conheço a executiva da Caras, né? E Entendi. pouquíssimo tempo eu descobri que era mentira. Então, quando eu divulguei isso, olha que eu nem divulguei nomes, pronto. Aí lá, parece um BO. Tá querendo atrapalhar, tá me difamando. A pessoa não entende nem direito, diz que é formada em direito. Então, assim... e aí ia desistindo, ia arquivando. Só que como elas queriam construir um cenário fictício, né? De perseguição, a gente entende até no direito como prática de lawfare,
tinha essa coisa de, vamos fazer um monte de BO pra ela ficar com esse histórico, né? Pra ficar mal vista. E aquilo ali... Assim, e você sabe que o boletim de ocorrência, ele é um procedimento unilateral. Porque você chega e fala, e relata, né? Então, o fato de você ter feito um BO não significa que aquilo é verdade. Exatamente, mas para... O popular, tem um monte de BO e tal. Exatamente. Então, e é isso que funciona na narrativa, né? E só que desde 2017 eu venho construindo a narrativa para que houvesse uma incancelabilidade, ou seja, que as pessoas fossem notando e através do conhecimento que eu fosse mostrando, falando sobre o direito de uma forma mais simples, ainda que com termos jurídicos, as pessoas começassem a perceber que nem tudo é tal qual é apresentado. E, naturalmente, quando eu fiquei sabendo desses vários BOs, eu falei, bom, elas querem denúncia, então vamos ter denúncia. Só que eu sempre fazia isso de forma muito privada. Isso desesperava elas, porque não cabia difamação, não cabia calúnia, mas isso gerava muito problemas. Então, essa Sapa Coach aí mesmo, ela perdeu inúmeros contratos. E a última dela era que ela tinha um programa no SBT. Diz que eu ouvi dizer que ela tinha um programa no SBT, que ela vendia uma capa de revista. Que a revista não sabia. Depois a revista não sabia, a revista tá processando ela agora, exatamente, porque ela deu golpe. Primeiro ela processou a revista, porque a revista não quis mais fazer nada com ela em razão de um claro golpe, né? E aí, no começo, as pessoas não acreditavam em mim. Quando começaram a acreditar, aí se viraram contra ela. Então, ela inventava, ela usava o nome, ela usava conversas, né? Envolveram Leide Fontinelli, Marco Feliciano, envolveram muita gente. Ela fez um evento com a Leide Fontinelli e depois falou que criou o evento. Se ela, que era chefe, a Leide Fontinelli, estava trabalhando para ela. Esses dias eu tava falando com a Leide, eu falei, cara, não aguento mais essa mulher falando meu nome. Então, assim, é um nível de problema, e assim, eu nunca nem precisei usar o nome deles, né? Nem em processo, nem nada. Mas eu falei assim, olha, eu nunca usei seu nome, ela tá usando suas conversas. E mesmo falando, mesmo notificando com o advogado, elas vão continuando. Então, por quê? Porque pro mentiroso, né, eu enxergo como mitomania, quanto pior a mentira, melhor. Porque vai chegando em determinado nível tão alto que você não consegue mais chegar, na verdade, pelo menos não a pessoa comum. Então, é muito fácil enganar, principalmente essas pessoas que querem almejar um status social e tal. Então, é muito fácil você criar essa narrativa. É muito fácil. A última dela agora é que ela atende os membros da Casa Branca. Então, Meu Deus do céu. É muito fácil você criar essa narrativa. É muita loucura, né, cara? Ela saiu de Campo Grande devendo Deus e todo mundo. Exatamente. Devendo aluguel, que ela alugava umas casas. Eu sei de relatos que ela, em alguns... Eu tô te falando isso porque eu sou treinador, eu fiz treinamento com os melhores que tem, né, no Brasil. Já tenho desde 2009 que eu faço palestra, não comecei ontem, já fiz centenas de palestras, treinamentos, e eu ouvi relatos de uma dinâmica que ela fazia, que ela colocava uma pessoa suja, eu acho que ela jogava barro, sei lá. Ela enterrava. E colocava a pessoa no carro, aí soltava a pessoa lá no centro da cidade, meia-noite, e a pessoa tinha que dar conta de voltar. Fora o Mizu, que jogava água em você, e não tinha uma contextualização daquilo. Não que não existam essas ferramentas, mas eram copiadas de uma forma totalmente errada, sem a contextualização, sem o preparo correto, adequado para você conseguir. Diz que algumas ferramentas de iniciação, que elas iam para umas cachoeiras, todo mundo pelado, tinha que tomar banho pelado. Fora o MI, né? O que é MI? Já ouviu falar do MI? Não. Quando você ia em alguns eventos para mulher, falava-se de masturbação interrompida. Para você fechar um negócio, você tinha que se masturbar e interromper. Eu já ouvi falar disso aí. Era um nível de paranoia. Isso para assim. você... Isso é para você catalisar a Kundalini. Umas coisas assim. Não, entendeu? E a Kundalini não é... então, assim, não é bem assim, né? É uma discrepância do real conteúdo com aquilo que realmente existe. Então ela tava assinando um negócio debaixo da mesa aqui, pá. Né? É muita loucura, cara. Muita loucura, mano. Era muita loucura isso aí. Então começou a ficar muito... Isso tem que ser denunciado, porque isso degrine... Eu falo que eu fui coach, Deus me perdoe, como uma brincadeira, mas isso degrine... Quem né? é realmente treinador. Os treinadores que... Tem muito vagabundo, mas tem muitos que fazem um bom trabalho, que ajudam realmente as pessoas, né? Então, assim, a gente tem que denunciar, tem que falar disso, com sabe? certeza. Então, coach Irônica, aí...
ela te perseguiu, ela tem um monte de processo, ela te processou. Ela começou a motivar BO. pessoas em Campo Grande a fazer a mesma coisa. Inclusive pessoas até do Sistema S, para vocês terem noção. Eu tive vazamento de dados do Sistema S. Então, isso já é público, porque eu já falei publicamente. Mas, assim, é no nível de despreparo que você chega assim na empresa e fala, olha, vocês estão vazando meus dados. Não, mas fulano... Aí eles vão lá e abrem um processo contra você, sendo que você teve os dados vazados. E aí você tem que ficar ensinando direito para pessoas que são da área. Né? Você tem que ficar, como aconteceu esses tempos, uma fala com o promotor, é porque a conduta da ré não permite a transação penal. Eu falei, pô, meritíssimo, já tem decisão pacificada no STJ que é só em trânsito julgado da sentença e condenatória. Mas isso aqui é a conduta da ré. Não, pelo amor de Deus, o senhor volta a estudar. O senhor está falando da minha conduta, o senhor foi processado, o senhor foi condenado por corrupção, o senhor foi arrastado, nem deveria estar aqui, o senhor está em outra comarca. Então, assim, tanto que agora está se falando muito sobre essa questão do direito, principalmente na questão criminal, de como que a ausência de defesa de um advogado pode colocar a pessoa em maus lençóis, porque muitas vezes ela é julgada ou pela aparência, ou se ela canta um rap. Sim. Que retrata a sociedade, ou o contexto que ela vive, né, de periferia e tal. Então, eu já atendi muitas mulheres periféricas, homens que eram o pessoal fala de facção, mas a gente entende como grupos anti-opressão, enfim. E isso acaba gerando essa comoção popular em razão e contra pessoas que são vítimas, muitas vezes. Né? Não sempre. Mas é o próprio uso da Maria da Penha, né? Indiscriminado, ilícito, de uma lei que deveria proteger, que é para proteger, mas como o meu colega Ricardo Ventura diz, ele vai ver esse vídeo de certeza, é o que ele fala, cara, a medida protetiva, ela serve para quem não é agressor, porque o cara que é agressor, ele vai agredir a mulher com medida ou sem medida. Sim. Então... E o que tem se visto é mulheres usando, né? A gente tem um caso de um amigo nosso como vingança. Eu vou te ferrar. E aí... Exatamente. Tá vendo isso daqui? Da Maria da Penha. Da Maria da Penha, sabe? Por isso que eu fui buscar a área específica, que foi a análise não verbal, a análise investigativa do discurso, que eu fiz com o Anderson Tamborim, né? Que é o delegado-presidente da Associação de Criminologia de São Paulo. E aí eu comecei a atender advogados, juristas, dos mais variados. Fiz parte do FONAVID, que é o Fórum Nacional de Juízes e Juízas contra a Violência Doméstica. Né? Atendo muitas mulheres. Você já sofreu violência doméstica? Acho que não, que você ia pegar o cara. Meu pai até hoje ele fala, você é maluca, ninguém vai se meter com você. Ô Dani, Aí começaram a chegar denúncias de empresas, pessoas que sofrem abuso psicológico assédio, nas empresas, assédio. Eu tava vendo essa semana sobre o caso da Cacau Show. É muito parecido com um caso que você vem denunciando. Império Penhasco Zoom. Como é que você fala? Império Penhasco Zoom. Sério, eu acho massa Império isso. Penhasco Zoom. Valé Boticário. E como é que você tem atendido isso? Você conversa com as vítimas, eu sei que você recebe muito material. Muito. Então, provas, se você vídeos, áudios. você tá bem calçada. Sim. Geralmente, há também muito pedido de fofoca. Muito. Então, eu sei de coisas assim que até o diabo duvida. Mas, eu falo, gente, a página, por mais que eu poderia trazer isso em forma de pseudônimo, acaba perdendo um pouco o sentido. Porque a página começou em razão de um vídeo que eu fiz que viralizou, falando sobre as hipocrisias de Campo Grande. Os status que as pessoas vendem, falando que tem best-seller, falando que isso... Esses dias eu vi uma mulher falando que eu tenho um livro best-seller na Amazon. Tá, mas quem que falou que seu livro é best-seller? Então, assim, e falando assim com a maior naturalidade. Vendeu quanto, né? Exatamente. Então, e vai chegando esse tipo de denúncia, por quê? Porque muitas pessoas foram prejudicadas. O problema não é você ser o dublê de rico, como eu coloquei no meu vídeo. É que existem dublês de rico que ele não se contenta em ostentar uma vida que ele não tem. Ele precisa ostentar e prejudicar aqueles que não têm e querem ter essa vida que ele mostra, ainda que seja mentira. Sim. Então, acabou que isso viralizou e eu pensei daquele start, né? Porque eu guardei muita informação durante muito tempo. Inclusive, dos casos de 2022, chegou até a me dar uma constipação grave de tanta coisa que eu acumulei. E aí eu comecei a trazer esses conteúdos, trazendo algumas denúncias de formas pinceladas, até que alguns seguidores começaram a falar, você é a nossa Lady Whistledown.
E aí eu Quem falei, que é Lady Whistledown? Exatamente, minha pergunta foi essa. Quem que é Lady Whistledown? Ah, da série Bridgerton. E aí eu fui ver, assistir a série Bridgerton. E a série Bridgerton, ela acontece em Londres, né? Ali no meio aristocrático, onde existe uma personagem que escreve folhetos comentando as vidas e as hipocrisias daquela sociedade. Eu falei, interessante, gostei. Só que aí eu fiquei naquela dúvida, né? Bom, eu vou colocar a Lady Whistledown do CG ou eu vou fazer coach irônica? Eu mantive coach irônica para me não limitar ao personagem. E aí comecei a trazer uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais clássica, aristocrática, né? Com um português mais formal, o uso da linguagem informal. E foi muito engraçado, porque hoje você vê as pessoas falando na internet, porque a linguagem tem que ser simples e tal. E, na verdade, a gente passou a nivelar por baixo a linguagem, né? Porque oratória não é falar bem, oratória é falar corretamente. Sim. E quando você fala corretamente, você tem acesso a conteúdos muito mais profundos e complexos que vão aumentar o seu grau de intelectualidade. Então, isso vai te colocar em patamares diferentes. Pode ser que você seja um Lula, mas você também pode ser um Mário Sérgio Cortella. Aí depende do que você almeja, né? Você quer falar para muita gente, ficar conhecido, ou você quer não somente ser conhecido, mas aumentar, potencializar o seu nível cultural, potencializar, né, os lugares que você é convidado, enfim. Ô Dani, dessas denúncias que você recebe, qual que foi a pior? Queria que você comentasse, se você puder, um caso, sem citar nomes, mas de uma coisa que aconteceu assim, você fala, não é possível. Olha, é difícil ter um pior, porque todos são ruins, assim, no mesmo nível. Na verdade, eu sempre coloco a história até um certo ponto. Eu nunca compartilho totalmente. Da Império Penhascos mesmo, a empresa ela é tão inteligente que ela me processou se identificando. Ela nem estava identificada no vídeo, mas ela foi lá e se identificou, né? E quando saiu o vídeo, e a partir do momento que ela se identificou, ela fez um questionário, de certa forma, coagindo os funcionários e questionando, né? Vocês querem ser desligados da empresa? E por quê? E aí, como viu que não ia adiantar nada e que meus vídeos iam continuar, eles passaram a mudar o sistema de bonificação da empresa. Então, mudaram. Antigamente, se você vendesse 1 milhão, você ganhava R$100. Então, era um nível absurdo. Oxi. Se você vendesse 1 milhão, era R$100 que você tinha. Que meta louca essa de vendas, hein, Wanderley? Exatamente. E aí, dentro desses casos do Império Penhascos 1, houveram casos de assédio sexual, do nível de ter pessoas, né, o agressor colocar a mão no seio de funcionária. Então, assim, eu ainda nem coloquei na história, isso aqui é exclusivo, tá? Em primeira mão, eu não coloquei ainda metade das denúncias. Tem denúncias de tentativa de suicídio dentro de loja, em razão do alto grau de dano psicológico das vítimas ali, né? E o último recente, inclusive, que foi da Livraria Tortura, de um shopping em Mato Grande aí, a gente conseguiu, inclusive, em 48 horas, deu prazo para a empresa demitir o funcionário. Que tinha um pegador dentro? Foi demitido, Tinha um pegador lá? Assediador tanto de mulheres quanto de crianças, tá? Misericórdia. E já tinha um histórico de outros funcionários fazendo o mesmo, porém sendo... E aí a empresa recebeu a denúncia, entendeu e tomou uma providência. Na verdade, ou mais ou menos você fez uma pressão. Eu acho que ele quis tirar ali o problema da vida dele, porque ele entendeu que eu não ia deixar barato, né? E a gente fez pressão mesmo. Foi feita uma pressão. Olha, você tem 48 horas, a gente vai com a polícia aí. E o Parque dos Poderes? Poderes, não sei. Moitel dos Poderes. Diz que tá tendo um trem diferente lá no Na Parque verdade, é antigo essa história, né? Antigo, muito antiga, né? Só que, para alguns que não sabem, é crime. Tem muita gente até, você tá atrapalhando o prazer das pessoas. Gente, pelo amor de Deus, né? Atrás do Rubens Tio de Camilo não dá, né? Eu moro no Parque dos Poderes. Mas eu moro... Mas é antigo mesmo. É antigo. Wanderlei. Não, e não é só antigo, não é uma coisa escondida. Não é uma coisa escondida. Se você passar perto, você mas vê. no carro, a pessoa para o carro... Não, é fora. É bacanal mesmo. Sério? Sério. Faz filinha? Inclusive tem grupo, tem organizado, tem grupo de WhatsApp. Eu achei que era eu já vi o cara ir no carro lá. Essa é novidade. Aí você me pegou. Tem grupo de WhatsApp, tem regras, é sério. É extremamente organizado. Homem com homem, mulher com mulher. Padres, coronéis, galera. Meu Deus do céu, cara. É muita gente. E você tem recebido
Imagens, Olha, sons. muitas coisas. Alguns eu prefiro não abrir, mas Meu Deus, cara. é muita coisa. Eu achava que era só nos carros. Antigamente, né? Não, assim, no carro, ali a pessoa ela tá dentro dá da uns amassos intimidade e tal. dela. Acho que no meio do mato também, ok, mas é ali onde tem o refletor. Tanto que, em determinada época, foi feita uma barreira, desligaram os refletores para parar. E não tem Mas câmera? continuou. Então, O pessoal não tá nem aí. supostamente, aparentemente... Isso aí tem que ser denunciado. Você sabe que o Parque dos Poderes tem uma prefeitura, a prefeitura Sim, do parque. sim. Tem que ser denunciado isso pro governo, governador. Mas aí que tá, diz que aparentemente as polícias ali, os seguranças, eles negligenciam também, né? Então, deve haver talvez alguma negociação ali, né? Não sei. Meu Deus do céu. E os dublê de rico? Tem muito dublê de rico em Muitos, Campo Grande, muitos. Dourados, Maracaju, tem também? Muitos. O que seria um dublê de rico? Dublê de rico é aquele personagem que ele demonstra um padrão de vida totalmente diferente do que ele pode e consegue arcar. E, em razão disso, ele pode vir ou não prejudicar pessoas, né? Porque ele pode vender cursos sobre isso, ele pode, enfim... tentar, às vezes até, sei lá, contrata um funcionário falando que tem um padrão de vida X e o funcionário acaba trabalhando de graça, né? Pela gratidão. É aquelas pessoas que querem vender curso para vender curso, e aí o cara aloca um carro. E não é só gente daqui, não. É gente grande, até hoje. Tem gente que acredita que o Pablo Marçal é bilionário. Não é, gente. Então, assim... Então, o Pablo Marçal veio aí, parece que você foi impedida de entrar no evento. Não foi nesse evento, foi em outro. Foi em outro. Teve um evento chamado I Don't Know Experience... E eu tava nesse evento da Santíssima Trindade, né? Que é um cara que se acha o CEO do evento, ele não tá nem no quadro societário, né? Só que eu havia ido nesse evento porque existiam 2 parceiros meus. Um era a Elaine Orives, estava palestrando, e outro era o André Diamant. Essa é boa. O André Diamant eu gosto, hein? Sim, ele é muito eu quero bom. conhecer. Você é amigo seu? Inclusive, eu livrei ele Eu quero conhecer o Diamant, cara. Ele quase perdeu um O Diamant, ele é das antigas. Ele era da startup... Ele é foda, ele era presidente da Startup Brasil, uma coisa assim. Ele é muito bom. Eu conheci ele por causa de uma outra teta, na verdade, mas enfim. E aí, eu fui assistir em razão deles. E aí, eu ganhei uma pulseira de um sistema S aí. E aí, tava lá, sentada com uma amiga minha, tomando água de coco, e de repente chega o tal Sil Santíssima Trindade. E aí, ele ficou de cócaras, assim, perto de mim, e falou assim, então eu queria falar respeitosamente com você, porque você está me difamando, isso é muito feio. Eu falei, qual que foi a difamação? É que você falou que o meu evento não é o maior da América Latina. Eu falei, entendi, essa é a difamação. Você desceu lá do palco, você veio até aqui para você perder o seu tempo comigo, porque eu não gostei do teu evento. Então, eu sou obrigada a gostar do teu evento. Cadê a sua pulseira? Sua pulseira tá credenciada? Eu tava, normalmente, né? Aí havia uma pessoa do marketing, inclusive lá, né, que é a Sheiri Atan, que inclusive foi agora tema de um dos meus vídeos. E na época ela tinha até cabelo vermelho, no outro dia ela pintou o cabelo. Isso que eu ia te falar, Xeriatã e Ladaia. Xeriatã. Entendi. E Ladaia. Rapaz, tem uns trem que nem eu sei. Reborn. Ladaia Reborn já é a entidade das bonecas Reborn, já é uma outra história. Tá, fala da Xeriatã. E aí ela começou a gritar no meio do evento, assim, eu tô sendo agredida e tal. Só que a segurança na época era minha amiga, e ela viu que era uma batata, assim, não fazia sentido nenhum. E eu tava sentada, e eu só observando e gravando. Eu tenho esse áudio até hoje, inclusive. E gravando a situação. E eu falei, olha, se vocês vão parar, eu vou ser obrigada a chamar a polícia e conduzir um flagrante. Vocês estão me assediando, vocês estão me incomodando e tal. E ele falou, você pode chamar... Aí o Sil, né? O Sil de si mesmo. Ele falou assim, você pode chamar o Papa, Jesus, até porque o chefe do The Ops está aqui. Eu falei, fulano, manda um beijo pra ele, eu conheço. E aí saiu puto, bateu no pé, embora. E aí acabou que eu esperei dar o horário do almoço e saí. Dias depois, entrei em contato com a maior patrocinadora do evento e eles tiveram um grande problema por causa disso, né? Inclusive, enviei o áudio para eles e tal. E eles quiseram até tirar o corpo fora. Não, porque isso é um problema dela com o Sil, que nem é dono do evento. Então, assim, era uma bagunça. Tanto que ele está sendo processado hoje, agora, para ser reconhecido como participante, uma vez que ele faz tudo dentro da empresa, é anunciado mas não está no quadro societário. Tem uma procuração em nome da irmã para falar em nome da empresa, né? Até porque tem tanto processo de dívida problema que ele não quer que isso afete a empresa, né?
Creuza Violoncelos. Isso já é uma outra história. E aí esse cara, esse Sil, ele é tão louco, esses dias me mandaram... Esses dias não, né? Já faz um ano que me mandaram um vídeo dele falando de uma palestrante que ele dizia que era da NASA. Ele anunciou como sendo da NASA, mas não era da NASA, porque ela própria me disse do que NASA. foi... Do NASA ser, Park, pode pô. ser. Você não entendeu. E aí ele falava no vídeo, se essa gordinha desse uma emagrecida, ela vai pra meter arroz nela. Então, Falou de você? Não, de uma doido, outra palestrante, Ele tá nesse nível? Nesse nível. Ele falou mal até do maior investidor dele, que é um bilionário. Então, assim, é num nível que a galera não imagina. Então, assim, eu sempre brinco com as pessoas. Gente, eu tenho coisas que se eu expusesse, essa galera então, não sai mais de casa. Próximo. Nosso tempo tá... Você que manda. Eu tô Vamos falando lá. com base que Eu você vou te perguntar outra aqui. Essa violoncelos, eu não sei o que é. Cara, tem umas coisas... Eu que sou de Campo Grande... Que em razão de tudo, né? Esses dias postei um vídeo questionando uma falsa advogada que se dizia estabeliã e servidora do TJ, né? E aí ela se juntou com mais outras que também se diziam, né? E isso que eu fiz um questionamento, só que eu divulguei nome, porque, né? Ele até recebeu o vídeo. E aí eu fiz um questionamento. Pode um advogado que não está devidamente inscrito no CNA, na OAB, falar que é advogado? E aí ela fez uma matéria com meu nome, falando que eu estava perseguindo ela, que ela tinha ido na delegacia fazer BO, nem tinha. Quem tinha ido, na verdade, era a rainha Solara do Império Penhascos I, e ela foi como testemunha. Porque o que ela ia falar lá, né? Então... foi isso. E aí eu comecei a fazer os vídeos, né, falando sobre isso. E aí eu recebi prints de um grupo da capital, que é de empresárias, né, um grupo bem importante, inclusive. Só que como tem muitas clientes minhas, me mandaram vários prints de comentários e eu fiz a série Prints Reais. E aí eu fiz os pseudônimos dessas pessoas que falaram de mim, inclusive inventando umas coisas nada a ver. Inclusive a Creuza Violoncelos, né, da Viagem na Maionese Tour. E aí ela falando que tinha me dado uma cortada, que tinha falado pra mim ficar na minha. Nunca nem aconteceu essa história, Meu Deus. Então, e a gente vai fazendo esses conteúdos. Ô, Dani, é tanta coisa. Muita coisa. Tanta coisa. Fala rapidinho sobre as igrejas. Tem muita gente que é abusada espiritualmente em igreja, né? Inclusive, a minha página é parceira da página Alienados, para quem não conhece, Alienados_BR. É uma Alienados página... é um trocadilho referente a uma rede de igrejas que não existe mais, praticamente, né? Não existe mais. Só tem tanto rolo. Assim, já tá fechando. Tem pedofilia, o que mais? Tem pedofilia, assédio religioso, perseguição, ameaça, extorção. Pedição de dinheiro. Inclusive cárcere privado. Pedir dinheiro é mais tranquilo. E a gente conseguiu fechar as 20 igrejas em um prazo de 3 meses, porque eles ficaram desesperados. Agora teve até uma ação agora do não sei se foi o Sigicoi, mas teve uma ação agora coordenada de um dos membros, que era o cara que mais colocava dinheiro lá. Ele teve que fechar todas as empresas. Vários estão sendo investigados. A gente conseguiu até uma prisão de um dos advogados que estava envolvido, inclusive, no esquema de sentenças. Ele foi preso dentro do júri do caso Sofia. Então, a gente conseguiu várias coisas. Deus. É muito louco. Vanderlei, você sentia também isso? Eu sou diferente. Porque eu sei que você também é um pouco, né, autodidata, você faz várias coisas, tem várias empresas. Sim. O meu grande problema era tentar me encaixar em grupo, porque como a gente teve uma conversa, a gente é meio um ser social, então a gente quer estar no grupo. Só que às vezes só que você vai conversando com um grupo e ele não encaixa a conversa, não encaixa o jeito de pensar, e você começa... Vamos regredir um pouco para caber aqui? Isso. Sabe aquela coisa do... Eu gosto de gente inteligente. Você vai assistir uma palestra de um cara que vai dar um curso de oratória. O cara não sabe... Ele não tem oratória. Aí você fala, o cara vai dar uma palestra de vendas, nunca vendeu nada. Não dá pra entender, entendeu? Então não faz sentido a história. Mas as pessoas compram, porque as pessoas são leigas. Sim. Só que elas estão se prejudicando, né? Eu participo de vários projetos sociais, mas eu falo, gente, por que essa pessoa tá dando aula de... mas é que ela é parceira. Mas porque é parceira, vai colocar qualquer pessoa? Isso. Então... Ô, Dani, eu queria que você deixasse aí suas redes sociais.
quem tiver alguma denúncia, que tiver que te passar, você tem se tornado uma porta-voz, né, das pessoas que às vezes têm medo, Inclusive, né? a gente está abrindo uma associação agora para Maravilha. formalizar mais essas denúncias. A gente teve parceria agora com a parte da Defensoria Pública, né? Ministério Público, algumas vítimas foram ouvidas, estão sendo ouvidas de forma sigilosa, né, em caráter extraoficial, principalmente porque vítimas têm muito medo, né, de denunciar. Sim. E tem o Dane-se BR, que é referente às artes, né? Porque, para quem não sabe, eu também sou artista plástica. E a minha arte, ela vem de encontro com retratar a essência das pessoas. Você faz como se fosse uma terapia antes de retratar a pessoa. É uma jornada. Essa jornada é como se fosse uma meditação guiada. A pessoa passa por várias fases. No final, ela enxerga a essência, me descreve. Com base nas fotos de referência, eu construo uma imagem que sintetize todas aquelas informações e o rosto dela, a face dela, né? E chama Yourself Experience. Hoje é o único método artístico no mundo capaz de materializar o encontro com a sua essência através da arte. E aí, dentro dele, foi desenvolvendo arte, educação e desenvolvimento humano. Aí tem o Creative Consulting, que é voltado para a área tanto empresarial, pessoal, profissional, emocional, enfim. E aí eu fui desenvolvendo um curso de oratória, enfim. E aí tem o Coach Irônica, que ele veio do braço do desenvolvimento humano, querendo ou não, porque ele traz verdades do mundo, do universo do desenvolvimento pessoal. Sim. Porque não adianta também eu só criticar o coach. Eu tenho que explicar o que está errado, mas o que pode ser aproveitado. Tem psicólogo falando besteira também, né? Só que para eu saber o que é besteira, o que é correto, eu preciso estudar. Para eu saber o que é marketing, não adianta eu fazer um curso de um final de semana. Eu preciso debruçar em vários livros de autores importantes para que eu entenda o que é. Né? E tanto é que minha linguagem rebuscada deu certo. E as pessoas adoram. Embora não seja o padrão que se vende do que funciona no digital. Entendi. Então, quando você constrói uma identidade, quando você constrói sua autoralidade, sua singularidade, isso sempre vai funcionar porque você vai encontrar os seus pares, né? Maravilha. E aí, a Coach Irônica no TikTok e também no Instagram. Maravilha! Eu conversei com a Dani Santana, Dane-se, Coach Irônica, Vanderlei Júnior, e eu quero agradecer você que esteve conosco aqui nesse podcast. Siga aqui no Instagram, inscreva-se no YouTube, mande o seu comentário, quem que você quer ver aqui conosco, mande as suas perguntas, se você já sofreu abuso, se você já passou por isso, também mande aqui nos comentários, se você quiser também mandar inbox, mande Coach Irônica, Dane-se. Dane-se é o Instagram dela, vou deixar aqui também na descrição. Muito obrigado e não se esqueça que dentro de você existe um potencial que você talvez nem imagina, mas a partir do momento que você sai da Matrix, desperta esse poder pessoal, a sua vida nunca mais será a mesma. Até mais!